O STF vive dias conturbados com a saída de Celso de Mello, a indicação de Cássio Nunes Marques e a crise gerada pelo caso André do Rep. Nesta quarta-feira, a Corte formou maioria pela prisão do traficante e o julgamento deve ser concluído ainda hoje. Sobre mais esse momento da Suprema Corte, a gente conversa agora com o jurista, ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Ministro, bem-vindo mais uma vez, é muito bom revê-lo. Como vai? Bem, um prazer estar aqui, e especialmente para poder homenagear os professores no Dia do Professor. E como o professor tem sido tão minimizado nesse país, é uma oportunidade de homenagear todos aqueles responsáveis pela formação da nossa juventude. Verdade, ministro. Homenagem justa. E o senhor também é professor. Parabéns pelo dia. Bom, ministro, o Supremo vive dias conturbados, como nós falamos aqui. Primeiro, sobre o caso André do Rep. O senhor acha que o ministro Marco Aurélio se equivocou ao interpretar friamente a lei? A lei não deveria ter sido interpretada daquele jeito. E agora, com a corte se unindo e revertendo essa decisão. Claro que há um problema porque o criminoso está foragido. Que momento é esse que o Supremo vive, ministro? É um momento de crise, momento de grande apreensão na corte, porque se estabeleceu a possibilidade de várias decisões monocráticas, ao invés de se beneficiar a colegialidade. E acaba dando esse resultado. Queria lembrar até o seguinte: o ministro Marco Aurélio Mello, da primeira turma, já tinha participado de julgamentos onde ele esteve vencido, porque já na primeira turma havia se decidido que não haveria a automática revogação da prisão preventiva em face da passagem dos 90 dias sem manifestação do juiz de primeira instância. E, portanto, ele era vencido. Ele sendo vencido, me parece que não deveria tomar uma decisão desse jaez monocraticamente, ainda mais se tivesse visto a capa. Ou seja, o juiz tem que ver a capa, porque a prisão preventiva é decretada em função da pessoa, da sua periculosidade, da conveniência ou não da manutenção. Por outro lado, essa é uma norma nova e não está... a lógica determina isso que o Supremo decidiu ontem, que não cabe a imediata soltura. Já o Fachin já tinha tido também, na segunda turma, uma decisão importante, dizendo que, tendo passado os 90 dias, era caso de se comunicar ao juiz de primeira instância para que ele se manifestasse. Ou seja, fica o juiz de primeira instância, que passa a competência para a segunda instância, responsável por ficar como um verdadeiro alarme, né? Põe um alarme, passa os 90 dias, se manifeste, para que se provocar, inclusive, muitas vezes, um despacho de expediente, mantenha-se a prisão preventiva pelas mesmas circunstâncias. É isso que ocorreria. O lógico é que exista a exigência dessa manifestação em 90 dias, enquanto o caso não tiver sentença. Exatamente. E aí tem uma finalidade. Nós temos um número muito elevado de prisões preventivas e, em muitos casos, o réu permanece preso sem ter resolvido o seu processo por anos. É essa a hipótese que se deveria atender através dessa nova norma do parágrafo único do artigo 316. E não em casos em que já passou a competência para o Tribunal Superior, para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal Regional Federal ou para o STJ, ficar o juiz de primeira instância jungido, sem ter, inclusive, acompanhamento do processo, porque está em grau de recurso, a jungida ter que reiterar a prisão preventiva quando circunstâncias de fato não se alteraram. Né? Ainda mais num caso em que já tinha 2 condenações de segunda instância por um crime gravíssimo de tráfico internacional de drogas, e o prejuízo é o prejuízo para a sociedade que vê esse criminoso solto, os gastos que vão ser havidos com as operações policiais para tentar recuperá-lo e, evidentemente, o prejuízo à imagem do Supremo Tribunal Federal. Doutor Reale, agora a pergunta de Augusto Nunes. Augusto. Bom dia, doutor Miguel Reale, é um prazer voltar a conversar com o senhor. Eu queria saber o seguinte: a solução do problema estaria, então, na volta
da norma que permite a prisão, o começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância, é isso? Não, porque pode ser que exista um condenado em primeira instância, cujo recurso tramita no tribunal e que não tenha condenação em segunda instância. Nesse caso, houve essa circunstância do André do Rap tá condenado em segunda instância. Mas isso não resolve, são duas coisas diferentes. Então, estão se juntando as duas coisas e não vai resolver a questão. Pode acontecer de quem esteja condenado em primeira instância, com recurso tramitando no tribunal, ainda tramitando no tribunal, e o juiz deixou de reiterar a cada 90 dias a necessidade da prisão preventiva. Então, não tem-se condenação em segunda instância. Então, nesse caso, resolveria. Mas nos casos eu me refiro a esses casos especificamente. Não, mas esse caso pode ter acontecido. É até mais raro que isso aconteça do que o que é mais comum. São casos em que o juiz já sentenciou e o caso está tramitando no Tribunal de Justiça ou tramitando no Tribunal Regional Federal. Nessa hipótese de segunda instância, sim, resolveria. Mas não é o cerne da questão. O cerne da questão é como aplicar essa norma no parágrafo único do artigo 316, ou seja, 90 dias. Passou os 90 dias, opera-se automaticamente ou não a soltura? Não, porque seria exigir uma automaticidade do juiz de primeira instância em estar reiterando. Quer dizer, essa norma tem um pouco essa esperteza, né? Eu creio que o Supremo agora fixou um critério, que, aliás, é aquilo que foi decidido pelo Fachin e também pela primeira turma. Passou 90 dias, chegou um habeas corpus no Tribunal Superior por conta disso, vicia-se ao juiz para que ele se manifeste e não estabelecer uma automaticidade de soltar, né? Ainda mais soltar sem ver a capa. Né? Doutor Reale, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Constantino. Estamos sem áudio do Constantino, é isso? Sem áudio. Desculpa, agora voltou. Sim. Bom dia, doutor Miguel Reale. Eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais filosófica, né? Usando como gancho só esse caso. Porque as leis realmente, às vezes, são muito mal escritas e dão margem a muitas interpretações elásticas. E esse artigo realmente não parece bom. Agora, entre os garantistas do Brasil que querem aplicar a letra fria da lei, mesmo que isso faça o mundo perecer, e entre ativistas que querem empurrar a história em direção a alguma visão que eles têm como ungidos, né, do que seria justiça social ou racial, nós podemos sonhar com um Supremo Tribunal Federal mais equilibrado? Muito boa pergunta. A questão é a seguinte. Primeiro, é necessário que se prestigie a colegialidade, né? Ainda mais a colegialidade que pode, nesses tempos de pandemia, já se estabeleceu o julgamento virtual, fica muito mais rápido, muito mais fácil que esse julgamento seja feito pelas turmas ou pelo plenário, né? E, logicamente, é necessário fazer a interpretação dessa norma. A aplicação literal, né? Eu nem falaria do garantismo, fala-se mal do garantismo. O garantismo, o pensador italiano, criador desta tendência do garantismo, estaria revoltado com aquilo que o garantismo recebe de negativo no Brasil, que é seguir estritamente a lei, ter respeito ao devido processo legal. Isso não vamos dizer que seja garantismo, é formalismo exagerado, né? Isso sim, é um formalismo, e acho que nós, advogados, eu falo, né, também nessa condição, não é por ser advogado que vamos estar a favor de interpretações libertárias que contrariam o interesse da sociedade, que contrariam a lógica da norma, né? É uma contradição exigir do juiz de primeira instância que fica acompanhando o processo e a cada 90 dias reitere. A finalidade é outra. A finalidade positiva dessa disposição é outra, porque realmente levantamentos feitos pelo CNJ mostram que tem pessoas que ficam anos presos sem ter sentença. É para esse tipo de caso que serve essa norma, e não para essa hipótese
da esperteza, passou 90 dias, pede a libertação. E tanto, o Supremo já tinha feito um breque. Quem realmente foi além foi precipitadamente, eu acho, o ministro Melo. Doutor Reale, rapidamente para a gente fechar, o senhor já se manifestou há algumas semanas sobre a saída de Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, fazendo uma avaliação sobre o período em que ele ficou, mais de 30 anos, e o substituto, Cássio Nunes Marques. O senhor acha que ele pode trazer mais garantia ao Supremo? Há, claro, uma discussão política muito grande por trás em relação a isso, ou quando alguém chega à corte e faz parte agora de uma corte, muda um pouco de figura e ele tem todas as denúncias em relação a plágio no currículo e tudo mais. O senhor acha que ele chega meio queimado, vamos dizer assim, para o Supremo? Claro que o Senado ainda precisa aprovar o nome dele, mas é nítido que vai aprovar. É triste no dia do professor que tenhamos que reconhecer que o Senado vai aprovar, não é? Eu não conheço nenhum trabalho desse desembargador do TRF. Não conheço nenhum artigo, não conheço nenhum acórdão que ele tenha prolatado, que tenha relevo na formação do nosso direito, não é? E tem esse currículo. Nós, professores, nós acadêmicos, sabemos o esforço que é os nossos alunos fazerem uma tese de doutoramento ou uma dissertação de mestrado, a atenção, a dedicação, horas e horas diariamente em cima dos livros, com dúvidas, com problemas, e alguém que tem plágio, como ficou demonstrado, seja na tese de doutoramento, seja na dissertação de mestrado, é um desdouro, é uma ofensa àqueles que trabalham intelectualmente com denodo e com honestidade. Então, é sem dúvida entristecedor que alguém com plágio, não é, vá ocupar uma cadeira na nossa Suprema Corte. Sem dúvida nenhuma, para nós acadêmicos, é uma ofensa. Jurista Miguel Reale Júnior, mais uma vez, obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan. Um bom dia de trabalho, até a próxima e parabéns pelo Dia do Professor. Até a próxima. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Até logo.